Bom, gente, boa noite. Vamos lá, retomando os ensinos aí do domingo anterior, continuando no capítulo 3º ainda do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu pai. Na semana passada, que foi a terceira parte, que a gente está fazendo hoje é a quarta parte, a gente parou justamente nesse slide, que vai ser o início do entendimento de algumas civilizações que são citadas no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ah, mas e por que a gente vai trabalhar esses 4 grandes grupos que eles falaram lá no livro? Os árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. E por que a gente vai entrar nesse detalhe? O que tem a ver isso? Por que entrar no detalhe dessas civilizações, se a gente está falando de transição planetária, se a gente já entendeu que existem várias moradas na casa do meu pai e assim por diante? Bom, quando a gente entra nessas questões aqui da civilização do Egito, do Israel e das castas da Índia, porque aqui eu vou trazer os 3, não vou trazer os árias, porque os árias é uma população um pouco mais abrangente, vai pegar grande parte da Europa, vai pegar o pessoal da América também, então acaba sendo um estudo muito mais aprofundado, um pouco mais dilatado, e eu prefiro ir nesses 3 aqui, que já é suficiente para a gente entender a mensagem que eu quero passar para vocês aqui. E aí, o que acontece? Quando a gente fala aqui desses 4 grandes grupos, na verdade, principalmente esses 3, olhando para Egito, Israel e Índia, a gente vai perceber que existe um grande ensinamento que está vindo de milênios e milênios para trás, a gente vai ver aqui nos estudos, a gente vai ver aqui nos próximos slides, que de alguns milênios para trás, principalmente na civilização hindu, 10 mil anos antes de Cristo, quando vai falar dos Vedas e dos Upanishads, ou seja, daquelas escritas consideradas sagradas de muito tempo atrás, a gente vai falar aí da civilização egípcia, das N dinastias, da criação das pirâmides, 4, 5 mil anos, 6 mil anos antes de Cristo, e assim por diante. Então, quando a gente entrar nessa população, nessa civilização, estudar cada uma delas, a gente vai perceber que a semente que eles plantaram lá atrás, e de acordo com o ensinamento do Emmanuel e também aqui do Evangelho, a gente vai perceber que esse povo veio de um passado, veio de um lugar degradado, como eles colocam aqui, né, um povo que veio em função da própria dissonância, não sintonia com uma população que estava avançando para um mundo melhor, e aí aquela população então pega e é degradada aqui para a Terra em função de uma necessidade de adequar o equilíbrio entre os povos, tanto daquele planeta quanto o planeta aqui na Terra. Então, o planeta da Terra estava sendo um planeta de expiação para aqueles povos que eram mais evoluídos, mas iam trazer para cá. Tudo isso a gente já viu. Agora, quando a gente fala do Egito, de novo aqui, Israel e a Índia, o que é mais curioso é que esse povo já traz uma dúvida de milênios para nós, dúvida barra certeza, porque alguns daqueles povos que vieram, pensa só, veio uma leva enorme de espíritos aqui para a Terra. E essa leva enorme, cada um deles vem num certo grau de evolução, assim como o planeta Terra é hoje, tem vários graus de evolução entre as pessoas aqui dentro. E esses espíritos que de lá vieram, embora tivessem um planeta melhor, lá eles também tinham os seus vários graus de diferença entre eles. Então vieram aqui para a Terra também nos seus mais diversos graus. E aí foram espalhados e aí foram se unindo ao longo do tempo. O livro aqui não consegue trazer para nós uma cronologia exata no ano 1, no 2, no ano menos 10, menos 20 antes de Cristo, não. Ele fala que ao longo de muitos séculos aquilo foi se criando, aquilo foi se constituindo, esses povos foram se unindo de acordo com as suas próprias afinidades sentimentais, linguísticas, aqui que se associavam lá na constelação do Peixeiro. E aí, a hora que a gente olha esse povo, essas civilizações, melhor dizendo, sendo construídas ao longo do tempo, a gente percebe que eles traziam para nós, deixando registros muito vivos para nós hoje. Aqui os egípcios, aqui até hoje tem uma lacuna dessa civilização, porque o ser humano ainda não aprendeu, ainda não entendeu exatamente aquela questão das pirâmides, o que as pirâmides significavam e assim por diante para aquele povo. Mas tem vários registros nas paredes, nos papiros dessas civilizações, mostrando uma certeza muito grande na vida após a morte. Então, civilizações muito antigas, muito antes de nós hoje, muito antes do nosso conhecimento moderno de hoje, já com essa certeza muito grande. E nós hoje, depois de tanto tempo, depois de milênios, e principalmente depois de 2000 anos, depois de Jesus, ainda vivenciamos as dúvidas que esse povo trouxe para nós, muito antes da gente. Estamos vivenciando dúvidas que eles já não tinham mais. Então essa que é a curiosidade. Espera aí, o ser humano hoje, vida moderna,
nós ainda estamos mais atrasados do que esses povos com relação à crença, com relação a acreditar, a vislumbrar um mundo melhor, uma fé que nós ainda não temos aqui. E aí isso só mostra para nós o quê? Como as transições planetárias vêm ocorrendo mesmo ao longo do tempo. Inclusive, uma das explicações de ter essa lacuna da civilização do Egito aqui é justamente que naquela época, quando a civilização deixou de existir, digamos assim, aquela civilização moderna do Egito, era justamente a questão de ter ocorrido uma grande transição ali. A partir daquele momento, aquela civilização já não precisava mais estar aqui na Terra e outras começariam a vir para cá. Então, o que resta para nós, sem dúvida nenhuma, mesmo que a gente não tenha toda a certeza do que aquele povo deixou para nós, a certeza que fica dentro dos papiros e dos estudos e dos escritos de 10 mil anos e assim por diante, é de que eles acreditavam em muito na vida após a morte, que acreditavam em muito de que para viver melhor, para ter uma vida após a morte, era preciso viver melhor. E aí, ao longo de todos esses tempos, Jesus veio trazendo para todos esses grupos de espíritos aqui na Terra, em cada uma das suas regiões, em cada um dos seus tempos, diversos avatares, diversos personagens que passaram por nós, passaram por essas civilizações, deixando o caminho, deixando a trilha para que fosse seguidos por aquela civilização, para que então cada um alcançasse o seu destino, que era justamente voltar para o planeta da onde eles deixaram as lembranças todas. Então a reminiscência que eles tinham daquele passado deles era muito forte. E essa força fazia com que eles acreditassem piamente num futuro melhor, numa vida após a morte. E por isso, então, deixaram todo esse lastro enorme de conhecimento para nós, que ainda está em processo de desvendamento pelo ser humano moderno, pelo ser humano desta época. Então, vamos lá. Vamos caminhar aqui, que isso vai ficar mais claro com os slides. E aí, no capítulo do livro, Caminho da Luz, o Emmanuel traz justamente para mostrar essa questão de que existe um lastro temporal para essa população. Ele pega e faz um capítulozinho que ele chamou As Promessas do Cristo. E ele diz assim, né? Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, aí ele chama raças adâmicas aquelas raças que a gente viu ali atrás, as 4 raças do Egito, dos hindus, do Israel e as árias. Isso aqui ele faz um paralelo com a raça, com Adão, com o homem Adão, e por isso os primeiros homens a pisarem na Terra, embora não eram os primeiros, porque aqui já tinham, a Terra já estava povoada. Nos seus grupos insulados, ou seja, naqueles grupos que ele comentou, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, ou seja, guardaram nas suas lembranças as promessas. E quais eram essas promessas? Que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis que porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda de Jesus. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Ou seja, era algo que eles tinham uma certeza dentro deles, porque era em função dessa reminiscência que eles tinham tido quando saíram daquele planeta e iriam vir para a Terra. Eles tinham um senso de direção e um senso de dever a cumprir aqui na Terra também. Continuar. Os enviados, então, do infinito, ou seja, os enviados lá do plano espiritual, e aí aqui ele começa a mostrar em cada um dos lugares e a cada um do seu tempo foram enviados o quê? Pessoas, avatares, para mostrar esse caminho de retomada desses espíritos que aqui vieram. E também para aqueles que estavam na Terra já, né? Na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Então, vieram falar na China. Os iniciados do Egito esperavam-no com suas profecias, ou seja, aqui no Egito também, na Pérsia, que é hoje a região ali do Israel, idealizaram a sua trajetória antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica, a gente está falando mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos,
cantou-lhe as glórias divinas através das palavras de seus profetas mais eminentes. Ou seja, em cada um desses povos, e aqui ele não foi citar todos os povos, citou alguns, sempre teve algum enviado de Jesus para cá para explicar, para mostrar, para dar esperança, para continuar o caminho que eles tinham que fazer para regressar à sua pátria. E também para os outros que aqui estavam para se evoluírem. Aí Emmanuel pega e conclui da seguinte forma: quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, ou seja, vieram de um outro plano para cá, não todos, lembra? É aquela história. Vem uma leva enorme de espíritos, mas nem todos têm conhecimento. Alguns mais, alguns menos, mas em comparação com aqui a Terra, tinham um domínio muito maior do que os terrícolas. Em corpos de raças primitivas, não deve causar nenhuma repugnância ao entendimento. Ou seja, muita gente, né, se assusta ao ler e fala assim, mas por que vai trazer povo com muito entendimento para cá, num lugar sem entendimento? E aí ele faz uma analogia. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, o que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Ou seja, eles estavam num lugar, lá em Capela, num lugar perfeito, entre aspas, perfeito, e de repente estraçalham, também entre aspas, todos os instrumentos que eles tinham para fazer o bem. Então, qual que era, em tese, o que acontecia com eles? Então, o seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade, ou seja, eles deixam de existir. Então, você tinha tudo bonitinho e você não soube usar, então você pega e agora você vai ter que fazer valer para poder ter de novo direito a ter essas ferramentas. E aí que ele fala aqui, ó, a educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinária imperfeita. E aqui não é necessariamente o corpo, mas sim o planeta novo, onde eles iriam. Até que saiba valorizar as preciosidades em mão. Ou seja, até que você saiba valorizar as preciosidades que você tem na mão. E aqui ele faz referência, hoje a gente pode usar isso ao nosso corpo, como indumentária, ao nosso planeta, como indumentária também, o que estamos fazendo com o nosso corpo, com a nossa morada. Será que estamos valorizando aquilo que temos na mão, por mais que seja terrível, que pareça terrível o planeta Terra, com todas as suas desigualdades? Será que estamos sabendo valorizar? Será que enxergamos isso tudo com preciosidade? Será que enxergamos isso como uma bênção, como uma oportunidade da gente evoluir? A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Ou seja, tudo tem que estar de acordo com a tua sintonia. Se você não é capaz de lidar com a indumentária que você tem, com o planeta que você tem, você vai para um outro lugar, para uma outra indumentária, para um outro planeta que esteja mais de acordo com aquilo que você é capaz de fazer. E aí ele finaliza assim: entre as raças negras e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lamúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo do conhecimento dos povos, os exilados da capela trabalharam com afinco, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. E olha só que interessante, aqui ele já passa entre todas as... Aqui as raças negras e amarelas, ele está se referindo a todas as raças aqui que estavam no planeta Terra, bem como grandes agrupamentos primitivos de Lamúria, da Atlântida, ou seja, ele já está incluindo aqui que também em Lemúria e também em Atlântida tinham povos vindos de Capela e de outras regiões, que ficaram imprecisas no acervo de conhecimento dos povos, ou seja, nós não temos hoje mesmo documentos sobre esses povos. Até o livro que eu passei aqui na semana anterior, que fala do Akhenaton, a Revolução Espiritual no Antigo Egito, lá ele conta que os capelinos realmente estiveram em Atlântida e que foram responsáveis pela degradação da Atlântida, porque chegaram num momento em que a Atlântida estava fazendo o seu salto, a sua transição para algo ainda melhor. Eles eram extremamente desenvolvidos, e os capelinos, ao chegarem aqui, não eram tão desenvolvidos quanto eles. Então vieram para um planeta que ia, sim, uma região do planeta Terra, ou seja, iria se tornar um planeta de expiação, e a Atlântida, os povos da Atlântida iriam para um lugar melhor. E aí chegam os novos moradores. E aí chegam em Atlântida, chegam em várias regiões da Terra, inclusive alguns deles antes da dissolução da Atlântida, antes da grande ilha, chamada Ilha de Poseidon, que era da Atlântida, antes dela afundar. E ele conta essa história nesse livro. Vários habitantes da Atlântida, com conhecimento que lá tinham, acabaram se espalhando ao redor do planeta, dando origem também aos outros povos, à inteligência dos outros povos, junto com os outros habitantes de Capela, que aqui vieram.
E aí ele coloca, ele segue assim: como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Ou seja, quando eles trouxeram de lá para cá, ele fala assim que não é retrocesso, mas é simplesmente uma administração, ou seja, vamos ajustar isso aqui que está em desequilíbrio naquele planeta e vamos equilibrar lá no planeta Terra, juntando esses povos que estão aqui dando trabalho, entre aspas, em Capela, vamos colocar lá em povos que são mais primitivos e ver como eles se saem. A missão deles é evoluí-los. É lógico que muitos aqui chegaram e foram dominadores, foram perseguidores, e assim por diante, ou seja, cada um, né, segundo o seu livre-arbítrio. E aqui, o destino de cada um era segundo as suas obras, cada um segundo as suas obras. Vamos lá. E agora sim a gente vai entrar diretamente nos povos, os egípcios. E aqui a gente vai destacar, dentro dos 3 povos que nós vamos conversar, nós vamos destacar exatamente os pontos interessantes de cada um deles, que a gente faz com que a gente pense como era, por que que ficou, como está hoje. A gente vai entender por que que alguns povos são do jeito que são hoje, de acordo com a visão do Emmanuel. E os egípcios que ficam aí uma lacuna para a gente entender, algo que a gente ainda vai entender, sabe Deus quando. Quando o homem estiver preparado para entender a inteligência dos egípcios daquela época. E ele fala que começa da ciência secreta. Os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Ou seja, a ciência que eles traziam não eram para todos. Era só Você usou, filha? Oi? Não, não. Pode pôr no mudo, Ana, por favor. Ah, desculpa. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram, então, compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados dos seus mistérios. Ou seja, naquele tempo, a ciência secreta não era para todo mundo. A ciência secreta era para alguns sacerdotes, para alguns iniciados que faziam sacrifícios da vida, ficavam isolados dentro dos templos para estudar os mistérios da vida. Os conhecimentos profundos ficaram restritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. Desse ambiente reservado de ensinamento oculto, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. Ou seja, se a gente olhar lá para o Egito, a gente vai lembrar do politeísmo, Deus do sol, Deus disso, Deus daquilo, para várias coisas da natureza. Mas por que isso? Assim como ele falou aqui, naquela época, o que eles conheciam não era algo que poderia ser dito para todos, porque poderia assustar, porque era à frente do tempo deles. Então, eles precisavam atender a população, o que aquela população queria. E também, obviamente, existia um pouco da questão da dominação. As massas requereriam esse politeísmo simbólico, esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens, de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Dessa ideia de manejar as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas, na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, em contato permanente com a natureza. E olha só a herança do ser humano, né? Ele vai deixando para as próximas e próximas e próximas gerações. Então, aquele politeísmo enorme fazia com que a população acreditasse em algo além delas mesmas, fazia com que ela acreditasse que, por exemplo, se ela fizesse uma oferenda para o deus do sol ou para o deus da chuva, assim por diante, ela teria lá um alimento dentro de casa, ou poderia ter uma colheita melhor, ou poderia ter a cura de uma doença para um ente da família ou para si próprio. O culto da morte e a mente-psicose. A mente-psicose é o quê? É aquela arte de você fazer a mumificação. Né? Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Ou seja, bem morrer por quê? Porque eles sabiam que havia uma continuidade, eles tinham essa certeza. Era reminiscência do seu passado lá em Capela, onde lá eles já sabiam dessa existência espiritual. Seus papiros e afrescos estão cheios de consoladores mistérios do além-túmulo. A mente-psicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Ou seja, olha só,
aquele exílio de que eles vieram para cá, então eles tinham aquela amarga impressão, eu falei, puxa, se eu vim para cá, aqui nessa terra, eu preciso então fazer melhor para que eu possa voltar. E como eu vou voltar? A despeito de usarem os sarcófagos, guardarem tesouros lá dentro, a questão era a preocupação deles voltarem para o plano anterior deles. Então era essa a preocupação deles, como fazer, como viver para voltar para onde eu vim, daquela certeza que eu sei que existe algo além daqui. Aí as pirâmides. Aquelas almas exiladas conheceram em tempo que o seu degredo na Terra atingiu o fim, ou seja, já estavam então a ponto de fazer a nova transição, o retorno. Impulsionados pelas forças do alto, ou seja, através das intuições do plano espiritual, os círculos iniciáticos, ou seja, aqueles maiores graduação dentro do conhecimento egípcio, sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações da Terra. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo que constituiriam para o futuro um livro do passado, com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Ou seja, olha a preocupação deles, que é aquilo que eu falei no início. Vamos mostrar como era o passado e vamos abrir para eles um futuro que é preciso estar voltado para o plano espiritual. A ideia era deixar o ensinamento para as próximas gerações. Levantaram-se, então, as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso de seus milhões de toneladas de pedra, nem o esforço hérculo do trabalho de sua justa posição o que mais empolga e impressiona. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta, ou seja, tem relativamente ao sistema do planeta Terra e a sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Ou seja, as pirâmides hoje, existem estudos de diversas formas, tanto dentro dos sarcófagos, tanto dentro das pirâmides. Hoje ainda não se sabe exatamente o que está dentro das pirâmides, não se pode fazer escavações com medo de que ela venha a cair. Existem diversas hipóteses, alegando, inclusive, que diversas civilizações viviam embaixo das pirâmides. Então, se vocês entrarem hoje no YouTube, no Discovery Channel, no History, vocês vão encontrar teoria para todos os lados, vão encontrar diversas questões ainda em aberto, vão encontrar lá a maldição de Tutancâmon, por que quem abriu o sarcófago lá morreu, vocês vão ter, assim, inúmeras questões ainda em aberto em relação às pirâmides. Agora, uma das coisas que não se tem dúvida nenhuma é em relação à própria forma como ela foi feita, o local onde ela foi construída, a forma que ela tem, e principalmente a questão matemática dela, a perfeição matemática dela, que envolve diversas medidas que correspondem a diversas questões dentro do planeta Terra e também voltadas para o espaço. E aqui a gente vai passar um videozinho para ilustrar isso melhor. Corredores de Cairo, Egito, fica o que é provavelmente a mais famosa estrutura da Terra. 147 metros de altura, 230 metros de comprimento, quase 2 milhões e meio de blocos de calcário e granito, pesando 6 milhões de toneladas. Quase incrivelmente, milhares de anos após suas primeiras pedras terem sido empilhadas, ainda há 3 importantes perguntas que ainda precisam ser respondidas. Qual era a função dela? Centenas de engenheiros incríveis fizeram várias tentativas com tecnologias diferentes para conseguirem descobrir os segredos dela e assim, até agora não descobriram. O áudio tá ruim, né, gente? É isso? Deixa eu ver se eu consigo fazer algo melhor aqui.
Então, ele estava ruim, aí pouco antes de você tirar, ele melhorou. Não sei se você apertou alguma coisa. Não. Não? Deixa eu ver se eu faço de novo o compartilhamento. Peraí. Começar de novo. Eles conheciam as elevadas finalidades da vida, lembravam-se vagamente das promessas do Senhor anteriores à sua reencarnação para os trabalhos do penoso decreto. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito, vendo neles os avatares do seu Redentor. Vyasa foi instrumento das lições de Cristo 6.000 antes do Evangelho, cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi prevista pelos iniciados hindus, alguns milênios antes da organização da Palestina. Ou seja, aqui está mostrando também a história ali do povo hindu, que sempre acreditou muito nas questões do espírito, porém, não aproveitaram da melhor forma que deveriam aproveitar. E por quê? Isso ele vai dizer mais para frente. Justamente por causa das castas, que hoje, até hoje, vive ali incrustado no íntimo desse pessoal da Índia. E aqui, olha, só para citar dois, né? Citou três, na verdade, Vyasa, Krishna e Buda. Ele coloca Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição de suas verdades foram compreendidos pelo grande acho que faltou o conteúdo. Não, foram compreendidos pelo grande povo, salvo engano. Mas, como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o povo hindu, embora suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, dera motivo para o seu exílio na Terra. Em breve, a organização das castas separava as suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Ou seja, as castas que hoje a gente vê na Índia é algo muito antigo, e pelo que ele coloca aqui, são também reminiscências, também lembranças de como eles se tratavam lá em Capela. Eles simplesmente não se misturavam. Eu sou eu, o outro é outro. E aqui, quando vieram para a Índia, as castas saíram de uma origem quase que divina. Para explicar, tem um videozinho aqui. O mais antigo registro sobre o sistema de castas tem datação estimada entre 1500 a.C. e 900 a.C. Acredita-se que o sistema tenha sido criado pelo povo ariano, tribo nômade vinda do Cáucaso, que se espalhou por uma extensa área do continente asiático, principalmente pela região onde atualmente estão localizados o Paquistão e a Índia. Ao invadir essa região, os árias entraram em contato com os povos dravidianos, submetendo-os. Suas culturas e crenças religiosas se fundiram, dando origem ao hinduísmo. Os fundamentos da religião hindu estão registrados no Rig Veda, coletânea de hinos que passou a reger essa sociedade. A tradição hindu sustenta que os homens surgiram de partes do corpo do deus Brahma, uma de suas principais divindades, originando 4 castas, ou varnas, cada uma delas associada a um ofício diferente. Da cabeça de Brahma teriam nascido os Brahmanes, casta formada por sacerdotes e letrados. De seus braços vieram os Kshatriyas, guerreiros e governantes. De suas coxas surgiram os Vaishyas, representados por comerciantes. A 4ª casta, os Sudras, teria se originado dos pés de Brahma. Por isso, deveriam servir aos que estavam acima deles. Desse modo, assumiram as atividades braçais, trabalhando como artesãos, camponeses e operários. Ao longo do tempo, milhares de subcastas surgiram, derivadas das 4 principais varnas. Mas há ainda um 5º grupo social, excluído até do sistema de castas, os Dalits. Os Dalits são considerados impuros e, consequentemente, rejeitados pelo restante da população hindu. Essa divisão por castas levou a sociedade hindu a uma grande desigualdade social, que ainda se faz muito presente,
principalmente nas zonas mais pobres do país. Atualmente, membros de castas inferiores têm se engajado politicamente contra esse sistema de divisão social. A recente aceleração econômica da Índia e a urbanização de suas cidades têm favorecido a ascensão social. O Estado indiano também tem promovido incentivos a membros de castas menos favorecidas, como o acesso a universidades e cotas para cargos públicos. Mas o sistema de castas, culturalmente enraizado na sociedade indiana, ainda atrapalha o desenvolvimento de certas regiões do país. Nesses lugares, o princípio da intocabilidade dificulta principalmente a ascensão social dos Dalits, que têm dificuldade para buscar uma vida melhor por meio da educação. Sem instrução, essa ampla parcela da população não consegue se beneficiar do crescimento econômico alcançado pela Índia moderna. Na verdade, esses sistemas avançados da religião e filosofia evocam o auge da raça do seu mundo de origem, ou seja, lá em Capela, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução deveria representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da Terra. Os aborígenes, ou seja, aqueles que estavam aqui, as tribos que estavam aqui, que foram encontradas na Índia antes deles, foram considerados como os párias da sociedade, ou seja, pessoas que ficariam à margem. Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera de mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do grande povo de iniciados e profetas. Ou seja, embora eles tenham tido diversos ensinamentos, diversos avatares que passaram pela Índia, com vários ensinamentos ao longo de todos esses anos, talvez a região do planeta que mais tenha recebido enviados do plano espiritual para lá ensinar, é também, ao mesmo tempo, o pessoal que mais quis se isolar. A gente vai ver a mesma coisa também com os judeus, o povo de Israel. Mas essa questão de exclusivismo, de isolamento, de não se misturar com o próximo, fazia com que a fraternidade não fosse colocada em prática, a não ser entre eles mesmos. E esse é o problema até hoje. E a gente vai pensar, né, quando que vai pensar que esse problema de castas, esse problema já tem uma origem até mesmo de outro planeta. A realidade, contudo, é que os rajás soberanos, ou seja, aqui os altos soberanos, né, lá na Índia, ao influxo da misericórdia do Cristo, ou seja, em função do perdão de Cristo, de te dar uma nova chance, eles voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes cheios de pedrarias, ou seja, eles voltam para os mesmos lugares que eles estavam aqui na Índia, mas naquela região que eles andavam de elefantes com pedras, ou seja, no meio do luxo, eles voltam, na verdade, agora como mendigos desventurados, resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados do alto de seus palácios resplandecentes voltam, então, aos mesmos caminhos, cheio de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a sua indigência. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o povo hindu, ciente dessas verdades sagradas desde os primórdios de sua organização neste mundo. Que é aquilo que a gente conversou há pouco, né? O povo de Israel. Agora, para terminar aqui essa saga dos três povos, né? Dos espíritos degredados na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão com as demais raças do planeta. Ou seja, também é o mesmo problema aqui que os hindus enfrentavam. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana
e morredora. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Que a hora que ele fala que é um povo heróico, que tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, sem pátria e tudo mais, exemplificando a solidariedade humana, é, porém, entre eles, tá? É entre o povo fechado, entre o círculo deles. Moisés, na sua qualidade, não poderia deixar de lembrar de Moisés, né? Falando de Israel. Na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra prometida. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de missionários do Cristo, no Monte Sinai, os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades futuras. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, como a Bíblia, não é? Constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. E é por isso que a par do Evangelho está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis. Olha que interessante isso. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Então, Moisés representou uma parcela importante do progresso humano, e depois veio o quê? O Novo Testamento com Jesus, que é o que nós vimos no primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Etapas diferentes, momentos diferentes, povos diferentes que estavam sobre a terra. E é um dos grandes momentos aí do Moisés, que foi o monoteísmo. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, ou seja, a gente viu lá que o politeísmo era em função da necessidade do povo egípcio de acreditar em mais de um Deus. Contemporizando com as versatilidades das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único. E agora em compreensão. Esse capítulo é interessante. A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra da ordem dos céus através do Salvador do mundo. Os doutores da lei no templo de Jerusalém confabulam, respeitosos, sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. Porém, no entanto, Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro, e no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados. O judaísmo, cheio de orgulho e vaidade, não compreendeu a missão do Cristo.
Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados da terra. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria, e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Ele fala assim, apesar de não conhecer uma pátria, de não ter uma pátria, porque o livro foi escrito em 38, 10 anos antes de ser criado o Estado de Israel. E é curioso que ele fala, né? Internacionalista, mas mais fraternal, porém, somente entre si. E apesar de não ter uma pátria, ele fala que ele continua vivendo, esperando o Messias de sua redenção e sua liberdade. Na interpretação dos livros, para eles, que Moisés havia escrito, é que Jesus deveria vir, ou o Messias deveria vir o quê? Num trono, deveria ser o rei dos reis, e não um ser humano humilde, um ser humano simples, trabalhando com os mais necessitados da terra. E aí, semana que vem, a gente vai falar dos mundos regeneradores, voltando para o Evangelho, e agora sim a gente vai entrar, agora olhando um pouco mais para o presente da Terra e para o futuro. Vamos entrar aí no texto do Divaldo Franco, vamos vamos pegar ele no detalhe, cada uma das passagens, e vai ser bastante interessante, gente. Então, semana que vem, a gente volta nesse tema, e aí sim olhando para a Terra no ponto de regeneração, no ponto que nós estamos hoje. Na verdade, hoje não, né? Que já vem acontecendo e que vai acontecer ainda muito mais. Quem quiser ficar, para perguntas, fiquem à vontade. Quem não quiser, semana que vem a gente volta a conversar. Tá bom, gente?